Oi, oi, amado do nosso canal. Estou de volta para gravar mais um vídeo para vocês, meus amores. Gente, o vídeo de hoje vai ser polêmico, hein? Vai ser polêmico, mas lembrando a todos vocês que eu não vou generalizar. Eu vou falar de acordo com a minha experiência. E hoje eu vou falar sobre os defeitos do homem italiano, gente. Porque você me pede tanto, você me procura aqui nas redes sociais. Aí me pede para falar um pouco sobre os defeitos do homem italiano, como é o homem italiano. Alguns de vocês já comentaram que, obrigada até, né, pelos elogios. Se Ângela, você é uma das poucas que elogia o homem italiano, porque eu vejo muitas mulheres falando mal do homem italiano. É verdade, gente. Porque eu sempre falo de acordo com a minha experiência. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu encontrei um homem maravilhoso, né? Então, assim, lógico que como todo ser humano tem seus defeitos, todo ser humano. Mas quando eu vejo algumas pessoas falando muito mal do homem italiano, algumas mulheres, né, falando muito mal do homem italiano, aí eu começo a raciocinar e dizer assim, então eu sou uma mulher muito abençoada, né, porque diz que não é sorte, é benção. Então, olha só, gente, vamos começar o vídeo, porque o vídeo de hoje vai ser bastante interessante. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Aproveite para curtir o nosso vídeo, para compartilhar e para fazer o seu comentário. Para você que é casada com italiano, que namora com italiano, que está conhecendo italiano, esse vídeo vai ser bastante interessante para vocês. Pode ter certeza disso. Então continue até o final, porque vocês vão amar o nosso tema de hoje. Olha só, gente. Um dos defeitos que eu não gosto do homem italiano, inclusive meu marido tem esse defeito, é que eles fazem tudo no tempo deles. Gente, o homem italiano tem esse defeito. Eles são um pouco lentos para poder resolver as coisas, para poder organizar alguma coisa. Então, assim, eles têm esse defeito. Quer fazer tudo no tempo deles. Eu vou dar só um exemplo para vocês, né? Meu marido tem esse defeito, viu, gente? Meu marido, não vou falar só dos outros, não. A experiência que eu vejo de outras pessoas, não. O meu marido, praticamente, tem 3 anos que eu peço a ele para organizar a garagem daqui de casa. Por quê, gente? Porque a garagem só tem assim, é como se fosse um depósito de bagunça. Né? E tem coisas ali que são úteis, tem coisas que não são mais úteis para a gente. Então, aquelas coisas que não são úteis, eu digo sempre a ele, né? Marido, vamos jogar fora essas coisas. Arruma um caminhão, aluga um caminhão, aproveitar o verão, para a gente poder jogar aquilo que não serve, né? Então, assim, até hoje, até agora, até exato momento, ele ainda não providenciou de poder organizar a garagem, tá entendendo, gente? Então, assim, eu vejo muito, assim, no homem italiano, esse defeito. Esse é um defeito do meu marido, mas não significa que vai ser o defeito do seu marido italiano. Mas se for o seu, comenta aqui também, viu? Se vocês concordam comigo. Outra coisa, gente, que eu ainda digo assim, fuja desse tipo de homem italiano. Enquanto é tempo. Um homem italiano mamone. Sabe aqueles homens italianos muito apegados à mãe? Tudo que faz pede a opinião da mãe. Que depende da mãe para tudo também, mesmo trabalhando, sabe? Esses são os piores tipos de homens. Sabe por quê, gente? Porque eles acabam aceitando que sua mãe, a mãe dele, invada a sua relação, assim, começa a invadir a sua relação, que a mãe dele começa a ser invadente, começa a falar da opinião dela sobre o casamento, sobre a casa. Sabe quantas mulheres assim, quantas mães, sogras, né? Vou falar sogras, né? Quantas sogras italianas aqui invadem a casa da nora, começa a dar sua opinião, esse móvel tá bom, esse móvel não tá bom, essa mesa tá boa, essa mesa não tá boa. Porque os filhos permitem que elas fazem isso. E muitos deles fingem de cegos, gente. Muitos italianos, aquilo que a mãe faz, chega até a destruir as relações. Eu estou falando seriamente, viu, gente? Fuja desse tipo de homem. Se você não quiser fugir dele, comece a fazer ele, que minha avó dizia, quem faz o homem é a mulher. Mas vocês vão sofrer muito com esse tipo de homem. Porque a sogra geralmente... E outra coisa, mesmo casado com você, muitas das vezes, se ele tiver que decidir uma coisa, tiver que resolver alguma coisa, ele vai ligar para a mãe dele e dizer, posso fazer isso, devo fazer isso. Você não vai ser a primeira pessoa a saber, não.
a primeira pessoa a saber a decisão dele, ou assim, a opinião dele, que ele quer resolver alguma coisa, alguns sonhos, alguns projetos dele, é a mãe dele. Já percebi isso aqui na Itália. Então, se vocês puderem fugir desse tipo de homem, ou então você começa a trabalhar esse tipo de homem para poder dar certo a relação de vocês. Porque não tem coisa pior do que sogra invadente. Então, esse tipo de homem se chama aqui homem mamones. São os piores, viu? Piores homens que existem. Pode ter certeza disso. Outra coisa, gente, que eu não gosto muito aqui do homem italiano, é por saber que nós somos brasileiras, né? Aí muitos deles começam a se comportar de um jeito tão diferente, sabe? Um pouco gaiato, um pouco safado, assim, porque acha que nós brasileiras somos fáceis, entendeu? Então, assim, muitos homens, você não pode dar um bom dia educadamente, gentilmente, que eles começam a confundir, que eles acham que você está dando um pouco de liberdade. Então, eu odeio, gente, esse tipo de italiano, que interpreta educação com liberdade, entendeu? É uma gentileza com liberdade. Então, existe muito, assim, esses homens maliciosos, sabe? Que você não pode ser gentil, não pode abrir um sorriso, que já acha que você está dando liberdade. Então, vocês abram seus olhos, viu? Cuidado com esse tipo de comportamento seu, porque eles começam a confundir. Que eles acham que nós somos fáceis. Então, esse tipo de italianos, eles são terríveis. Terrível, terrível, terrível. Outra coisa também, gente, que eu acho bastante interessante, é quando um defeito do homem italiano, quando você está convivendo com ele, que você não fala direito a língua italiana, ou você quer falar o português, ou até o próprio italiano, mas você fala de um modo, e às vezes eles interpretam, principalmente quando está uma discussão, eles começam a interpretar a gente errado, gente. Os italianos são assim, eles começam a imaginar coisas, sabe? A achar que você teve malícia naquele bate-papo, naquela conversa, até numa discussão que você quer dizer alguma coisa, às vezes você não diz com tanta maldade, mas eles interpretam mal. Os italianos têm esse defeito, assim, sabe? Você tem que saber conversar com eles, se não souber. É como a gente quando chega aqui no início, que a gente começa a interpretar alguns modos que eles tratam a gente, aí a gente já guarda um pouco de maldade, até algumas palavras que eles usam, a gente tem essa mania de sempre interpretar mal. Bem assim os italianos. Os italianos têm essa mania. Se você não souber bater um papo, até na hora da discussão, você não souber o que você diz, eles começam a ter malícia naquilo que você fala, entendeu? Outro defeito do homem italiano, gente, o homem mão de vaca. Gente, aqui tem muitos italianos mão de vaca. Sabe o que é mão de vaca? Assim, gente, olha. Tem italianos aqui, gente, que namora, sabe, que vai assim a um restaurante, vai a uma pizzaria. Ou se você estiver conhecendo um italiano, vá com dinheiro no bolso, se você não souber quem é ele. Porque vai ser capaz de você dividir a conta com ele. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi algumas brasileiras relatar que o homem italiano, na hora de pagar, ele paga o dele, mas não paga o seu. Já aconteceu muito isso aqui. Comigo, graças a Deus, eu não passei por isso. Mas eu passo para vocês aquilo que realmente eu vivencio, né? Vejo, observo. Outra coisa também do homem mão de vaca. Eu vi, assim, algumas pessoas que estão convivendo com o italiano e elas dividem conta com ele, gente. Dividem conta de água, conta de energia, as compras, o aluguel, quando mora de aluguel. Então, assim, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho isso, você sair do Brasil para estar passando por essa situação, eu acho isso um cúmulo de absurdo. Quando vocês são casados, que constrói uma família, que tem filhos, eu acho que isso aí é uma coisa entre marido e mulher. Mas se vocês são casados e namorados, a partir do momento que ele lhe convida para ir morar com ele, eu acho que é mais do que justo, né? Assim mesmo, ainda mais quando a mulher não trabalha. Que acontece isso, sabe? Ah, mas você tem que dividir a conta comigo. Ah, você tem que pagar uma conta de água, você tem que pagar uma conta de energia. Mas não porque é completamente errado. Mas se a pessoa tem, se aquele italiano tem condições de manter a pessoa, por que não manter assim até a pessoa se estabilizar, sabe? Então já vi muitas brasileiras, assim, algumas brasileiras, né, para não voltar para o Brasil, aí submete a essas humilhações, entendeu, gente? Muitas brasileiras aceitam,
Aí quando é mais tarde, aí começa a falar mal do homem italiano, né? Porque muitas brasileiras submetem a viver certo tipo de situação com o homem italiano. Aí quando é depois de 10 anos que a relação não dá certo, ou que a relação, né, por dizer, acabou, aí começa a falar mal de italiano. Já vi muito isso de muitas brasileiras, sabe? Conhece o homem como ele é e começa a se relacionar, a aceitar porque não quer voltar para o Brasil. Aí começa a detonar o homem italiano, sabendo que ele já era assim, faz até filhos com ele, aí depois mete a bomba. Mas não porque não deve falar. Só que eu acho assim, sabe, gente, que quando você sabe que entrou na estrada errada, por que continuar naquela estrada errada? Por que não cortar o mal pela raiz? Entendeu? Ou então começar a fazer a cabeça do seu parceiro, dizer assim, olha, eu agora nesse momento não tenho condições de fazer isso, não tenho condições de fazer aquilo. Então, assim, o homem italiano tem esse defeito, sabe, assim, de alguns, né, não todos, mas alguns homens italianos que você tem que dividir a conta, que você tem que, sabe, se manter, mesmo morando com ele. Então, assim, são os defeitos assim que eu ainda, até hoje, ainda não engoli. Não aceito esse tipo de situação, sabe? Eu acho que eu não passaria. Hoje eu sou casada, eu acho que é mais do que justo. Sou casada com meu marido, eu acho que é mais do que justo. Como eu não casei com um rico, a gente dividir, como a gente faz, dividir as contas. Porque nós temos 2 filhos e apesar que meu marido sempre diz, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Então a gente não tem essa coisa de individualidade, sabe, gente? Graças a Deus. Então, assim, tudo isso ajuda na relação. Mas ao que eu estou dizendo, o defeito do italiano ser mão de vaca, eu não sei se ajuda tanto, sabe? Eu não sei se é muito prazeroso viver com um homem assim. Outra coisa, gente, também que eu não gosto, não suporto no homem italiano, é que ele conhece a mulher brasileira, conhece a cultura, mas depois começa a não aceitar, depois de casado, depois de viver com a mulher, né, ter sua parceira. Muitos, não se confunda, viu, vocês, viu? Não se confunda. Tem muitos italianos aqui que não gostam do Brasil, casa com brasileira, mas não quer ir para o Brasil, não faz questão de ir para o Brasil, não faz questão de agradar a sua esposa para ir para o Brasil. Tem italianos que são assim, que não gostam da comida brasileira, que não gostam também da cultura brasileira, entendeu? E tem mulheres que engolem sapo calada, porque casou, teve filhos, aí aceita, né, engolir sapo caladinha. Mas eu não suporto esse tipo de italiano, que casa com a brasileira, começa a falar mal da cultura, começa a falar mal, né? Começa a falar mal do seu país. Então, assim, existe ainda esse tipo de italiano ignorante. Infelizmente. Aí muitas mulheres dizem assim, meu marido não gosta, só quer comer comida italiana. Não estou dizendo a vocês que eles são obrigados a gostar disso não, sabe? Mas é tão prazeroso como o caso do meu marido, que ele ama feijoada, ele ama o Brasil. Ele é praticamente... Não quer nem que eu vá sozinha pro Brasil, assim, porque ele faz questão de vir comigo quando a gente for, entendeu, gente? Não tem essa coisa assim de liberdade, vá sozinha, ou então vá, se você tá com saudade, vá pro seu país se você tá com saudade. Assim, eu acho muito, como é que eu posso dizer para vocês assim? Eu acho que deve ser muito triste para uma brasileira casada com um italiano saber que seu parceiro não aceita as suas origens, a sua cultura, não aceita a sua realidade, sabe? Mesmo sabendo qual é a sua realidade. Então, eu acho que um dos defeitos italianos é você tem que se preparar para isso. Tem que realmente ver se vale a pena casar com esse tipo de homem italiano. Viu, gente? Eu vou deixar vocês mais curiosas nos defeitos do homem italiano, porque tem muitos, viu? Tem muitos defeitos que vocês nem imaginam. Tá certo, meus amores? Até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje.